No programa de hoje, da nossa série Jardineiro, nós vamos conhecer uma técnica que transforma restos de materiais orgânicos, como folhas mortas, restos de cozinha e até mesmo estrume, em adubo orgânico da melhor qualidade. O adubo orgânico, ou terra preta, como também é conhecido, é um dos produtos mais usados pelo jardineiro na preparação de um jardim. Ele enriquece o solo com nutrientes e melhora a textura da terra, deixando-a mais fofa e solta. E você que trabalha com jardinagem pode produzir esse adubo no quintal da sua casa e criar uma nova fonte de renda. E o que é melhor? Com um material que a maioria quer se ver livre. O adubo orgânico é o melhor adubo que existe, superior a qualquer outro. Além disso, é muito econômico, pois a matéria-prima usada na sua produção tem um custo muito baixo, pois geralmente é jogada fora. O adubo é formado a partir do ataque de bactérias, bolores e de pequenos animais ao material orgânico. O calor, o ar e a umidade são ingredientes fundamentais para essa transformação. Esse processo é conhecido como compostagem. E o resultado da compostagem é o adubo orgânico. Uma mistura homogênea, de cor escura, fria e muito rica em nutrientes para os vegetais. Além disso, aumenta muito a fertilidade dos solos. Você pode achar meio nojento misturar ingredientes como estrume, restos de cozinha, folhas mortas, mas o próprio processo de compostagem transforma todo esse material em um outro, esterilizado e com um cheiro bem característico e agradável, o cheiro de terra. A forma de produzir esse composto foi desenvolvida pelo agrônomo inglês Albert Howard em 1910, quando fazia experiências com cultivos de plantas na Índia. Esse método não mudou muito de lá para cá. Agora que nós já vimos as vantagens desse adubo, vamos ver como se pode produzi-lo através da compostagem. A primeira tarefa é escolher o lugar para fazer a compostagem. O terreno deve ser plano e de fácil acesso para o material. O lugar onde produzimos o composto é chamado de composteira. A composteira é uma instalação muito simples. Dependendo da quantidade de adubo que vamos produzir, podemos apenas amontoar o material ou fazer uma pequena estrutura de madeira, plástico ou tela metálica. É importante, no entanto, fazer uma proteção contra os raios solares. O sol pode matar os micro-organismos responsáveis pela transformação. Se você quiser produzir uma grande quantidade de adubo, os técnicos recomendam fazer montes como este, compridos, estreitos e não muito altos. O ideal é que tenham entre 5 e 10 metros de comprimento e de 3 a 4 metros de largura na parte inferior. Os montes não devem ter uma altura maior do que 1,5 metro. Mas não se assuste. Se você não tem todo esse espaço, nem pensa em produzir uma grande quantidade de adubo, tem outras opções. Você pode fazer montes menores ou montar em pequenos tanques ou barris como este. Neste caso, foi usado um barril de plástico. O fundo e o topo foram retirados. Um deles é usado como tampa. Além disso, é preciso fazer alguns furos no barril para que o ar possa entrar em contato com a mistura e promover a decomposição e a compostagem. Existem diversas outras opções e vão depender do que você tiver mais à mão. A compostagem pode ser feita em caixas de madeiras recicladas, ou mesmo em um cercado feito com tela galvanizada fixa por estacas de madeiras. É importante que o local esteja sempre coberto para manter o calor e a umidade para que as reações aconteçam mais rapidamente. Depois de definir o local onde vamos instalar nossa composteira, precisamos de uma razoável quantidade de materiais orgânicos. Podem ser restos de podas, cortes de gramados, folhas caídas, bagaços de cana, estrume, restos de cozinha, como cascas de ovos, de frutas e verduras, pó de café e até o pó que é recolhido depois de varrer a casa. Evite misturar carnes e restos mal cheirosos.
Eles podem atrair vermes e causar cheiro não muito agradável. Um detalhe muito importante: deve ser retirado da mistura toda a peça de plástico, como sacolas e embalagens. Os plásticos levam centenas de anos para se decompor. Por isso, eles não sofrem o processo de compostagem e não acrescentam nada à mistura. Pelo contrário, só contribuem para sujar o material orgânico. O material colocado na composteira deve ser misturado seguindo uma certa ordem. A primeira camada deve ser feita com restos vegetais, como folhas, restos de gramados ou cascas de frutas. O ideal é que este material seja picado com uma enxada antes de ser misturado. Sobre essa camada vegetal, colocamos o esterco, que é de origem animal. Depois, é só irmos intercalando as camadas. Cada uma delas deve ter de 5 a 10 centímetros de espessura. O processo de compostagem é relativamente longo. Demora cerca de 3 meses para se completar. Nesse meio tempo, o material deve ser revolvido semanalmente para que a compostagem aconteça mais homogeneamente. Essa movimentação é feita com uma pá ou com enxada. O composto, quando bem preparado, não tem cheiro nem atrai moscas ou insetos. Se isso acontecer na sua composteira, é porque algum outro material, como carne, foi colocado na mistura. Quando isso acontecer, o jardineiro deve revolver a mistura diariamente. Esse movimento ajuda a homogeneizar o material. A água é fundamental para a compostagem, por isso, a mistura precisa estar sempre úmida. O jardineiro terá de regar muitas vezes o material durante o processo. A quantidade de água depende do conteúdo da mistura e das condições do lugar. Em cidades mais úmidas, não é preciso adicionar muita água. O ideal é que não escorra nenhum líquido do material, pois essa água carrega junto elementos nutritivos e quem perde é o composto. A temperatura da compostagem aumenta bastante durante o processo. Isso acontece justamente por causa das reações de transformação que acontecem aqui dentro. A temperatura do material não pode subir muito. Caso contrário, acaba matando os micro-organismos e os pequenos animais que fazem a compostagem. Existe um método prático e muito útil para verificar se a temperatura do composto não está alta demais. Basta enterrar uma barra de ferro na mistura e ficar segurando por um tempo a outra extremidade. Se a temperatura da barra se tornar insuportável, é porque a mistura está muito quente. Nesse caso, usamos a água para diminuir a temperatura. A mistura só pode ser utilizada como adubo depois de pronta. E sabemos se já pode ser usada quando se tornou homogênea, escura e fria. Depois de pronto, o composto orgânico pode ser ensacado e vendido. Muitos jardineiros produzem o adubo para ser usado nos jardins em que cultivam e trabalham. A venda dele pode se transformar em uma nova fonte de renda para ele e sua família. O nosso programa de hoje está terminando. No próximo programa, vamos conhecer outra forma de produzir adubo orgânico, mas desta vez com a ajuda das minhocas. É isso mesmo. Esses animais transformam o esterco em um excelente composto orgânico. Você não pode perder. Até lá!